Nem toda parábola foi contada para trazer conforto. Nem toda palavra de Jesus veio primeiro para acalmar. Algumas vieram para separar, para revelar, para expor o coração humano diante de Deus. Porque nem todo aquele que ouve entende, nem todo aquele que entende obedece, e nem todo aquele que caminha perto do reino realmente entra nele. As parábolas de Jesus atravessaram os séculos cercadas de admiração. Foram repetidas em púlpitos, ensinadas às crianças, citadas em livros e lembradas por multidões. Mas, ao longo do tempo, muitas delas foram suavizadas, transformadas apenas em histórias bonitas, reduzidas a mensagens rápidas, frases inspiradoras e lições morais superficiais. E aqui está o perigo. Quando as parábolas perdem seu peso original, o homem começa a admirar aquilo que deveria temer, e passa a ouvir como poesia aquilo que Cristo falou como aviso eterno. Jesus não contou parábolas para entreter curiosos. Ele não estava apenas ilustrando verdades espirituais de maneira leve. Muitas vezes, Cristo estava revelando os mistérios do reino de Deus, e ao mesmo tempo escondendo a verdade dos corações endurecidos. Enquanto alguns tinham os olhos abertos, outros apenas ouviam sons sem compreender o chamado divino. Porque essas parábolas falam sobre salvação, falam sobre perdição, falam sobre arrependimento, vigilância, fé verdadeira, perseverança, fruto e juízo. E é exatamente por isso que este tema precisa ser tratado com temor. A pergunta não é apenas se você conhece essas parábolas. A pergunta é: você entendeu o que elas realmente exigem daqueles que desejam entrar no reino de Deus? Será que muitas pessoas passaram anos ouvindo as parábolas de Jesus e ainda assim nunca compreenderam o aviso central que elas carregam? Será que parte da fé moderna transformou alertas eternos em mensagens confortáveis demais? Será que aquilo que Cristo contou para despertar pecadores foi reduzido apenas à linguagem religiosa sem transformação real? Aqui, quem responde não é a tradição humana, não é a opinião popular, não é a interpretação emocional desconectada da Escritura. Aqui, quem responde é a palavra de Deus. Aqui, toda conclusão precisa se curvar diante da verdade bíblica. Por isso, nós não vamos correr pelas parábolas. Não vamos usá-las como simples ilustração de sermão. Vamos olhar para cada uma delas com reverência, com contexto e com temor diante da eternidade. Porque essas histórias não falam apenas sobre sementes, servos, joio, azeite, redes ou banquetes. Elas falam sobre o coração humano diante de Deus. Falam sobre pessoas que parecem perto, mas estão perdidas. Sobre a diferença entre uma fé superficial e uma fé que persevera até o fim. Sobre quem apenas escuta e quem realmente recebe a verdade. Ao longo desta jornada, vamos examinar 10 parábolas de Jesus que todo cristão precisa compreender com clareza. Não para acumular conhecimento religioso, mas para enxergar, à luz da própria Escritura, o que Cristo estava realmente revelando quando falava sobre salvação, juízo e eternidade. Porque algumas parábolas consolam, mas outras abalam. Algumas curam, outras arrancam a máscara de uma religiosidade vazia. E se Jesus contou essas histórias para revelar a verdade do reino, então elas não podem ser tratadas como detalhes secundários da fé. Elas precisam ser ouvidas exatamente como o Senhor quis que fossem ouvidas, com humildade, com atenção e com temor diante de Deus. Então deixe de lado a leitura apressada. Abandone a ideia de que você já conhece tudo sobre essas palavras de Cristo. Porque, a partir deste momento,
Nós não vamos apenas recordar parábolas famosas. Nós vamos entrar no peso daquilo que Jesus realmente quis revelar através delas.